beleza. Deixa eu destrancar a sala. Esse Facebook, cara, vou contar pra vocês, gente. Pelo aplicativo não ia dar certo mesmo, tá? Porque não é de todo mundo que aceita o aplicativo. Já manda ali pros meninos entrarem. Eu mandei. Deu boa? Deu, agora estamos aí. Tirar o Beto. Mas o Beto, enquanto ele não entra, ele vai vendo ao vivo. Tá, vamos continuar então. Aí falamos ali, né? A questão do Pitágoras, né? Pitágoras, o que ele fez? Ele pegou uma corda e ele foi esticando essa corda. Então ele percebeu, peraí, se a corda for maior, esticada, eu vou conseguir um som mais grave. Quanto mais eu encurtar essa corda, quanto mais eu esticá-la, mais vai ser aguda. Vamos diferenciar uma coisa, tá? Como a gente está falando de percepção musical e a gente vai falar de algumas propriedades do som hoje, a gente tem que aprender que as partes da propriedade musical têm a ver com essas denominações, o grave e o agudo, né? Já dei aula em turmas quando eu falei assim, pessoal, vamos tentar fazer um som grave com o instrumento. O pessoal não sabia o que era grave. Pessoal, vamos tentar fazer tentar fazer um agudo com o instrumento. O pessoal não sabia o que era um agudo. Então, assim, a gente precisa saber diferenciar. Então, o grave, ele é o que a gente aproxima mais daquele som grosso, né? O som mais, como é que eu posso, assim, dizer, um som mais para baixo, né? O agudo é aquele som fino, né? Aquela coisinha, né? A criança, quando está começando ali a falar, ela fala com o somzinho mais grave, né? Depois, principalmente os homens, né? Quando vai crescendo, a voz vai ficando aguda. Vocês podem perceber, por exemplo, esses artistas de programas de televisão, tipo Raul Gil, que ficam anos lá cantando e coisa e tal. Eles começam cantando. Tem um artista chamado J.A. Não sei se vocês vão lembrar dele. Não sei se é do tempo de vocês. Ele era um cantor gospel. Ele tinha uma voz agudíssima. Assim, quando ele começou lá, ele era assim, tamanho do Luizinho. E aí ele foi crescendo, crescendo, coisa e tal, e a voz dele foi ficando mais grave, ele já não alcançava as notas que ele alcançava anteriormente, porque a voz muda, a corda vocal vai se alterando e coisa e tal, tá? Então, dentro das propriedades da música, a gente tem que lembrar disso daí. Então, o que o Pitágoras fez? Ele pegou e fez essa questão dessa medição do grave para o agudo, tá? Essa medição ali da diferenciação das notas, da altura das notas, né? E aí, juntando isso ao que o Guido D'Arezzo fez, que é dar o nome às notas, hoje nós temos as 7 notas musicais, né? E se a gente fizer uma escala, lembra que eu falei que é a escala? A escala é uma escadinha, né? Então, por exemplo, vou fazer a escala de Dó. Deixa eu pegar minha escaleta aqui. Vou fazer a escala de Dó. Então, eu vou começar primeiro. A escala é uma sucessão de notas que sobe e desce, tá? Então, é uma escadinha. São que a gente chama de graus. O espaço de uma nota para outra a gente chama de graus, tá? Então, de uma nota para outra a gente tem os graus ali. Então, vou fazer a escala de Dó. Nota mais grave. E se eu subir? Peguei do primeiro Dó grave e fui até o Dó mais agudo. Então a escala também desce. Tá? Foi essa a contribuição que esses dois, um é monge, né, que é o Guido D'Arezzo, e o filósofo e matemático Pitágoras trouxeram para a música. A gente conseguiu entender que tem essa variação, né, que a gente chama ali de graus, né, que é o espaço entre as notas, tá? Com exceção, e assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que vai estar lá na postilhinha que eu mandei para vocês lá no Whats? Lembra que eu falei para vocês que a distância de uma nota para outra é graus?
um grau inteiro de dó para ré, um grau inteiro de ré para mi, só que do mi para o fá não tem um grau inteiro, é meio grau, tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Depois, do fá para o sol, eu tenho um grau de diferença. Do sol para o lá, eu tenho outro grau de diferença. Do lá para o si, eu tenho outro grau de diferença. E do si para o dó, acontece o que acontece do mi para o fá. Também é meio grau de diferença, tá? Por isso mesmo, vamos dizer lá, nossos instrumentos que são afinados em si bemol. Quando a gente vai fazer a transposição dele para, por exemplo, vamos ver aqui, quem está tocando o instrumento em si bemol é o Leandro, né? Se a Milena, que toca instrumento em dó, tiver que tocar a parte do Leandro, eu faço um tom acima ou um tom abaixo. Então o Leandro está tocando em si bemol. Do si pro dó, eu tenho quantos graus? Meio grau, tá? Então eu tenho que adicionar, tenho que adicionar um grau inteiro. Então eu vou adicionar mais meio grau para chegar lá no dó, que a Milena precisa, certo? Si bemol, ele é o si, meio grau abaixo, tá? Então, para ele chegar lá no dó que a Milena precisa, eu tenho que acrescentar mais meio grau inteiro, tá? Isso daí a gente vai ver mais para frente. Então, a gente começou dando uma pincelada no que a gente já aprendeu até aqui. E é muito importante para que a gente entenda o funcionamento da música, que a gente saiba que a música ela tem regras, tá? Todas as partes que envolvem teoria musical, ela é muito regrada, são muitas coisas. Até hoje eu estou aprendendo coisas, tem muita coisa ainda que eu não sei. Quem caiu ali? Ah, Luizinho. Tem muita coisa ainda que eu não domino, que eu não sei, que eu estou estudando, que eu estou lendo e coisa e tal. É a mesma coisa para vocês que futuramente aí estarão tocando, ou com um grupo de vocês e coisa e tal. O estudo é para sempre, tá? Aquele pessoal que fala assim, eu cheguei aqui, eu aprendi aqui, já fiz tantas bandas e coisa e tal, ou tantos projetos, ou já toquei em tantos lugares, e para mim acabou o estudo aqui. Não, você sempre vai ter que estar estudando, sempre tem o que se aprender na música, né? Eu mesmo nunca fui prático, eu sempre gostei mais de teoria, e fui só até um certo ponto, que eu tinha muita dificuldade, ainda assim, e parei, fiquei naquilo. Até que quando eu cheguei com vocês na banda lá, a banda me obrigou. Ou eu começo a estudar e transcender, porque vocês são pessoas inteligentes. Os alunos são pessoas inteligentes. E hoje nós estamos numa era que tem muita informação disponível na internet. Então, se eu não tiver preparado porque o aluno me trouxer, eu vou passar vergonha na frente do aluno. Correto? Então, assim, a mesma coisa vocês. Sempre estejam buscando essas informações. Então, a gente vai falar ali das propriedades da música, né? Eu falei ali o que é música em algumas definições. Eu usei do Pascoal Bona, que foi o primeiro livro de teoria que eu tive, tá? Ele é um método utilizado pela Congregação Cristã do Brasil. Eu ganhei algumas folhas deles, eu estava lá na minha quinta série. Aí, então, assim, a definição de Pascal Bona é que música é o modo de manifestar diversos afetos de nossa alma através do som, mediante o som. E aí, de novo, vou bater de novo vocês naquela tecla lá que eu falei. Não é a definição magma, não é a única definição, tá? Tem mais definições. Deixa eu só mandar o link para Ana Clara aqui, que ela tá tentando entrar e não tá conseguindo, tá? Deixa eu só copiar o link aqui. Pronto, copiei. Tá, pessoal, 2 minutos. Se meu computador me ajudar, né? Eu não sei por que meu Facebook ele fica tão lerdo às vezes. E olha, a minha internet não é ruim. Já faz tempo que eu venho fazendo. Já fiz live, é, cheguei a fazer live de quase 2 horas já, de 2 horas, 2 horas e pouca, e não deu os problemas que estão me dando aqui hoje. Hoje não, né? Essa semana, né? Que eu comecei o curso. Tá, cadê a Ana Clara? Ana Clara. Vivo recarga. Eu cliquei no ícone da Ana Clara, apareceu Vivo Recarga. Deixa eu mandar aqui para ela o link. Pronto. Mandei. Beleza.
Então vamos continuar aqui. Então, essa definição do Pascal Bona, ela não é regra, tá? Então a música ela pode ser definida de diversas formas, né? Vamos lá. Eu gostaria que cada um de vocês, por vez, eu vou começar por quem eu tô vendo primeiro aqui. Então, Gabriel, para você, o que que é música? Você consegue falar aí? Consegue? Não? Tá, beleza. O Gabriel tava com problema no microfone mesmo. Milena, defina para mim o que é música. Ah, pra mim é muita coisa, assim, porque é que nem esse cara aí que você falou, tipo, expressa o nosso sentimento, né? O que a gente sente sobre a vida, né? Sobre nós mesmos. E, tipo, e também serve, sei lá, como um calmante, assim, às vezes, sabe? Tipo, às vezes eu tô muito cansada, assim, talvez de estudar o dia inteiro. Aí eu escuto uma música, assim, que eu gosto e já fica tudo bem. Parece que a vida é melhor, sabe? Então, ela explica a realidade, ela explica o nosso sentimento, sabe? E ajuda a vida a ser mais leve, né? Eu acho. Uhum. Gabi e Rafaele, uma por vez, tá? Sem brigar. Definam música pra gente aqui. Para mim, música é uma forma de demonstrar sentimentos, mostrar a vida, como ela decorre. Conforme cada pessoa, a música ela tem algo a nos trazer de bom, ou nos incentivar a mostrar como nós somos e também ajuda na desenvoltura nossa, a comunicação entre outras pessoas. Eu acho muito interessante que a música ela pode trazer essa conexão entre várias pessoas. Beleza. Vamos lá, Rafinha. Aham. Para mim, música serve para isso. Como às vezes tá assim, vamos fazer o serviço da casa. Se não põe uma música, não sai, não sai. Eu e a Gabi, professor, somos assim, tipo, a música nos ajuda, sabe, dá aquela vontade da gente fazer as coisas, sabe? Dá ânimo, entende? Não sei explicar, é algo bom. Leandro, defina aí. Cara, eu não sei. Pra Não você, sei explicar. não precisa explicar assim com palavras, para palavras assim difíceis e coisas e tal. Só na tua visão, o que que é música? Na tua visão, o que que é a música? Música. Não precisa ficar com vergonha. Você só Eu tá não sei, ouvindo meu amigo. É um conjunto de som? conjunto de som. Uhum. Beleza, definiu, tá vendo? Luizinho, bem rapidinho, pra você, o que que é música? Pra você, assim, não fica com vergonha, só fale. Pra mim, música é isso. Tá me ouvindo, Luizinho? Fala então. Saiu, caiu a live dele. Beto, defina a música pra nós. Então, vou definir em poucas palavras. Para mim, música é uma combinação harmoniosa de sons. Ou seja, hoje, para mim, música é a meditação, né? E eu trato a música hoje como um hobby, né? Porque sem a música hoje, na verdade, eu seria uma pessoa assim meio frustrada, sabe? Então, para mim, é um conjunto harmonioso de sons, assim, Então, definidos e indefinidos. isso, aí também queria entrar nisso. Então, assim, tudo que vocês colocaram ali, o que que é música, do jeitinho de vocês, faz sentido. A música, ela é a mesma coisa que a gente definir, por exemplo, eu estou fazendo agora um curso chamado Recreador Cultural, né? E aí eles sempre pedem para a gente fazer definições sobre o que que é recreação, né?
Recriação nada mais é do que momentos de relaxamento, momento de descontração, momentos de que a gente, mas a recriação também pode ser utilizada como uma forma de melhorar, por exemplo, uma empresa. A gente usa lá aquelas dinâmicas em grupo, de melhorar a aprendizagem na sala de aula, de melhorar até a banda. Lembra quando a gente fazia as nossas aniversariantes do mês, o futebol, quando a gente jogou bola aquela vez lá no ginásio, as nossas brincadeiras nos ônibus, nas viagens, tudo isso faz parte de recriação. Então, no caso da música, ela tem a definição técnica, mas ela também tem essa função que vocês falaram, que é a questão em relação aos sentimentos, né? Então, a definição técnica da música, ela é uma junção de sons e silêncios, tá? Que formam um sentido, tá certo? É uma junção de sons e silêncios. A música precisa tanto do som quanto do silêncio. E ela vai ser organizada para formar sentidos, tá? E esses sentidos, esse sentido musical, ele tem uma composição. Então, a gente diz o seguinte, que a música ela é composta por 3 elementos, tá? Mas antes disso, a gente vai falar, já que a gente falou de sons e silêncios, a gente vai falar de alguns elementos que fazem parte do som, que são as propriedades do som. Então, a aula de hoje ela é voltada a essa questão, as propriedades do som. Então, quem quiser anotar, anota, e quem não quiser, depois eu mando de novo. Na verdade, já mandei lá no grupo, mas aí eu mando mais alguma coisinha para poder complementar, tá? Então, Oi, Luizinho, voltou! As propriedades do som são as seguintes, tá? Altura, intensidade, duração e timbre. De novo, as propriedades do som. Vou repetir, tá bom? Altura, intensidade, duração e timbre. São 4. Então, a gente vai falar primeiro da altura, tá? Altura, lembra que eu falei para vocês? Primeiramente, na cabecinha de vocês, eu vou perguntar de novo para a aula ficar dinâmica, beleza? Quem quiser responder, erga a mão agora. Eu não vou falar por vez, porque eu não quero deixar ninguém constrangido, tá? Então, se a pessoa não gosta de falar público, não tem problema. Então, altura, na cabecinha de vocês, o que é altura? Diz respeito ao quê? Pode erguer a mão e responder, quem quiser. Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Então, vou definir a altura para vocês. Pô, Leandro, deve saber. Leandro é velho, barbado, bando, já era para estar com isso daí na ponta da língua, né, Leandro? Ele sabe, só tá com vergonha. Brincadeira. Então, a altura, diferente do que a gente pensa, nas propriedades do som, a altura não tem nada a ver com o volume, tá? Quando a gente pensa altura fora da música, a gente pensa em volume, né? Eu coloquei o rádio ali, o rádio tá alto. O microfone do professor na live tá alto, né? Não. A altura na música, ela tem a ver com aquilo que eu disse para vocês. Grave, médio, agudo, tá? A cordinha esticada lá do pitado. Beleza? Então, a altura na música, a internet do Luizinho tá um pouco ruim hoje, tadinho. Depois eu vou reenviar a live para ele poder acompanhar. Voltou. A Ana Clara tá assistindo, deixa eu só justificar aqui, a Ana Clara tá assistindo pelo ao vivo porque ela não conseguiu conectar, tá? Então, assim, a altura em música, ela é relacionada a justamente isso. Grave, vou cantar grave, com aquele vozeirão. Agudo! Tá? Grave, agudo, médio, minha voz normal, tá? Então, a altura, ela é relacionada a isso, tá? Então, quando eu falo assim, vamos ver aqui a altura que vai ficar essa voz aqui, vou escrever uma música. Então, eu preciso ali de um timbre mais, de um som mais grave. Timbre não, depois eu vou explicar ainda o que é o timbre. Eu preciso ali de um som mais grave. Então, eu sei que o Leandro vai poder tocar para mim aquele trecho ali, porque ele toca tuba. Eu preciso de um som
mais melancólico, assim, mais voltado para o agudo, né? Eu posso pedir para a Gabi e para o Gabriel tocarem na trompa. Ou preciso de um agudo mais gritante, eu posso pedir para o Luizinho tocar o Luizinho e o Beto tocarem no trompete e no flúgel. Para Milena tocar na lira, que é aguda. A lira consegue fazer notas graves também, mas o som dela volta mais pro agudo. Então, a altura, no nosso caso, é relacionado a essas etapas aí, certo? Deu para entender mais ou menos o que é a altura? Toda vez que eu quiser, então, lembrar o que é a altura, eu vou... Peraí, deixa eu só responder a Ana Clara aqui. Toda vez que eu for responder, tentar lembrar o que é altura, é só lembrar dessa questão, que a nota ela passa por esses estágios, ou o instrumento, enfim, ele passa pelo grave, pelo médio, pelo agudo, tá? E aí vem o segundo elemento, né? Altura, falei da altura, intensidade. A intensidade, sim, a gente relaciona a intensidade ao volume, tá? A intensidade, sim, quão intenso é aquele som, né? Vamos pegar aqui uma definição de intensidade. Intensidade, definição, vamos lá. Rapidão. Se meu celular me ajudar. Intensidade. Qualidade do que é intenso. Característica da emissão de fonemas ou grupo de fonemas com maior energia, que é a dos fonemas ou grupo de fonemas vizinhos. Lembra que eu falei, né? Para a gente compor uma palavra, a gente precisa dos fonemas e coisa e tal. Então, é a forma como a gente vai colocar energia naquilo ali, né? Por exemplo, instrumentos de sopro, quanto mais ar eu coloco, e mais força naquele ar eu coloco, mais alto, mais estridente. Mesmo que seja uma nota grave, ela vai ser uma nota grave alta. Eu consigo fazer aquela mesma nota baixa, né? A mesma nota grave, aguda, eu consigo fazer ela alto, ela forte, ela fraco, né? E para isso, na música, nós temos aqueles sinais, né? O F, lembra? Tem o F de forte, o FF de fortíssimo, fortíssimo, o MP meio piano, o esforçando, né? Que é o som começando a se esforçar, né? Eu vou falar tudo isso um pouquinho mais para frente também, não é da aula de hoje, mas para vocês entenderem essa questão, né? Da intensidade. Então, a intensidade é aquilo ali, volume. Já viram um vídeo de um coral que eles estão cantando num corredor e aí o professor faz assim, ó, como se ele tivesse com rádio. Ele ergue a mão e eles erguem o som. Aí ele abaixa a mão e aí ele fica fazendo essa brincadeira. Depois eu vou mandar para vocês no grupo também. Ah, eu tô devendo também. Me lembrem lá no grupo do curso que eu tô devendo para vocês as músicas. A música lá do Guido D'Arezzo, lá do Hino a São João Batista, e as músicas das fases ali da Renascença, dos períodos ali, dos períodos históricos, tá? Do Barroco e assim por diante. Me lembrem, tá bom? Aí eu também vou ver se eu acho esse vídeo aqui e passo para vocês. Luiz, eu não achei o livro ainda, tá? Pessoal, se alguém viu o meu livro azul em algum lugar, me avisem, porque eu tô procurando aquele livro já faz um tempão de teoria lá. Acho que eu devo ter deixado na sala, mas depois a gente vê isso daí. Depois eu vou dar uma olhada na sala, tá, Luiz? Não se preocupe. Então, pessoal, a intensidade, então, ela é relacionada a essa questão do volume, se eu vou tocar forte, se eu vou tocar fraco, né? A duração. Duração, hoje eu queria até estar com uma lousinha aqui, mas eu não consegui improvisar. E a lousa da sala é muito grande. Mas eu mando uns gráficos para vocês, escrita, para a gente treinar duração. A duração, ela vai entrar naquele tema que vem para frente aí, acho que até sexta-feira a gente está nesse tema, que é as figuras de nota, né? Lembra que eu falei para vocês que as figuras de nota, elas ainda não têm valor até a gente colocar ali aquela fraçãozinha, né? 4x4, 2x4, 3x4, que a gente faz na partitura, né? Vocês já estão um pouco mais adaptados à partitura, nas figuras de notas, a gente tem essa questão para a gente saber quanto tempo vai durar cada nota. Mas a duração,
explicando assim a grosso modo, é quanto tempo aquele som, aquele silêncio vai durar, tá? O silêncio também entra na definição de duração, certo? Porque o silêncio faz parte da música. Mas, vamos falando nas propriedades do som, a duração é o tempo que aquele som se propaga. Recapitulando uma coisinha que eu falei ontem, não, que eu falei na última aula, passou tão rápido o final de semana que eu nem senti. Que eu falei na última aula, que é o quê? O que é o som? O som são ondas que viajam pelo ar, né? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, perdão, mas no espaço o som não se propaga. Já ouviram falar disso? Lá no espaço, lá na Lua, lá onde eles estão lá com a base espacial, coisa e tal, o som não se propaga ali. Por que o som não se propaga? Porque ali não tem ar, é vácuo, tá? Dentro do vácuo, o som não se propaga, ele não vai. Por quê? Porque é o ar que leva o som, tá? Tudo aqui na Terra está vibrando, tá? Tudo. Mesmo que a gente não sinta, tudo está em constante vibração. Até porque a Terra se mexe a 1.300 km por hora e coisa e tal, né? Então, tudo está em vibração. Só que a gente só consegue, nosso ouvido só consegue captar aquelas determinadas ondas sonoras que passam de determinado tempo por segundo. Então, por exemplo, 20 mil vibrações por segundo, a gente consegue captar, tá? E aí, a quantidade dessas vibrações que vão definir se ela é mais grave ou aguda, que eu falei lá na questão da altura, né? Se ela chega mais forte até a gente, se tiver algum objeto no meio do caminho que faça por exemplo, uma parede que faça ali interrupção daquela vibração chegar aqui, ela até vai chegar. Até se acontecer, por exemplo, uma batida de carro lá fora, eu vou ouvir aqui dentro de casa. Mas porque eu tô com paredes ao meu redor e coisa e tal, esse som não vai chegar tão forte quanto para quem tá lá fora, tá? Porque aí não vai ter nada que interrompa esse som, certo? Ele vai viajar, ele vai bater na parede, aí algumas frestas ali da porta, da janela e coisa e tal, vai fazer com que esse som chegue até mim, mas não da maneira como quem tá lá fora, sem impedimento algum. Então, o som, ele se propaga através do ar, certo? Se nós não tivéssemos, se nós vivêssemos que nem é no espaço hoje, coisa e tal, nós não teríamos a propagação do som, tá? Nós não nos escutaríamos, certo? E nosso ouvido, ele precisa ir, depois eu tenho uma mapinha bem legal de como funciona o ouvido, né? Tem a cóclea, tem os tímpanos, tem ali a tuba auricular, coisa e tal. Inclusive, áreas Peraí que meu celular deu conflito aqui. Áreas do nosso ouvido dão nome a instrumentos musicais, né? Tímpano, tuba, né? Ô, Leandro, você tá me escutando aí? Tô. Ah, tá. É porque é que você ficou paradinho, eu achei que a câmera tinha congelado. Desculpa. Vamos prosseguir. Então, falei altura, intensidade e duração. Então, a duração ela vai definir quanto tempo aquele som vai. Eu falar para o Leandro, faz para mim nota de 4 tempos. Pá. E acabou. Uma nota de 2 tempos, Gabriele. Pá. Luizinho, faz uma nota de 1 tempo. Pá. Milena, faz 2 notas de meio tempo. Pá, pá. E assim por diante. 4 notas de 1/4, Gabriel. Pá, 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 pá. Tá? A duração é quanto tempo aquele som se paga pelo ar, quanto tempo aquele som vai durar. Então, falamos de altura, intensidade, duração, e aí vem o quarto elemento, né? O quarto cara importantíssimo aí nessa questão, que é o timbre, tá? O timbre, ele também ele é um elemento, os 4 elementos são importantes, e ele é um elemento muito importante para a gente saber a fonte do som. Da onde esse som está vindo? Que instrumento que está tocando esse som? O que animal, o que ser, que objeto está fazendo esse som? Eu costumo dizer, principalmente os alunos menores,
né, que tem mais dificuldade em entender a questão do timbre e coisa e tal, que o timbre é como se fosse a nossa impressão digital, tá? A impressão digital, ninguém tem a mesma impressão digital, tá? Deixa eu contar para vocês aqui uma pequena historinha que vai elucidar um pouco isso daí. Há muitos anos atrás, aí nos Estados Unidos, eu não sei dizer bem certa data, aconteceu que dois irmãos gêmeos, um deles cometeu um crime muito grave, e aí prenderam o irmão errado. Tá? Prenderam o irmão que não... Só que os dois eram muito... Não, os irmãos gêmeos... Acho que eram irmãos gêmeos, só que tipo, acho que eles não se conheciam, alguma coisa do tipo. E prenderam o cara errado, prenderam o cara inocente. Mas os dois eram muito idênticos, tá? E aí, quando de repente, lá numa blitz, lá, sei lá o que foi, lá o que fizeram, eles acharam o outro cara que cometeu o crime e prenderam. Falaram, a gente já não tinha prendido esse cara, vamos prender ele de novo. Quando chegou na prisão, eles não sabiam quem que era quem, né? Só que eles tinham ali, já utilizavam ali algumas técnicas ali, e eles tinham um pequeno detalhe que diferenciava um do outro. Acho que a roupa, se não me engano, a testemunha foi lá e conseguiu reconhecer pela roupa o cara que realmente cometeu o crime. Só que ainda assim eles ficaram naquela, né? Aquela dúvida, coisa e tal. Então o que eles decidiram fazer? Eles decidiram pegar a impressão digital de cada um e comparar, tá? Então a partir daí que começou essa questão da impressão digital. Toda vez que acontece um crime, alguma coisa assim, eles vão lá e tentam achar a impressão digital. E no SRG não é diferente. Você pode nascer gêmeo do teu irmão, você pode ser assim a cópia, né, do teu irmão e coisa e tal, da tua irmã, mas a impressão digital nunca vai ser igual, tá? No caso do timbre, o timbre ele ainda assim é igual, né, dos instrumentos e coisa e tal. Ali, o trompete, eu reconheço um trompete pelo timbre que o trompete tem. Eu reconheço a voz da Rafa pelo timbre que a voz dela tem. Reconheço a voz do Leandro porque ele fala gritando. Não, brincadeira. Pelo tipo da voz do Leandro. E assim por diante, tá? Então o timbre, ele é a identidade, né? A impressão digital daquele som, tá? Ele é o que vai me identificar a fonte daquele som, certo? Então, essas propriedades do som, elas são importantes para a gente dar entrada nesse universo da música, tá? Porque, por exemplo, se o professor falar assim, olha, tua nota tá muito alta. Não tô falando que tua nota tá muito alta de som, eu tô falando que tá desafinada ali para mais. O violão mesmo, quando eu pego o afinador no violão, eu vou afinar lá, tem que afinar nota, corda por corda, né? Então, tá lá, o afinador ele funciona assim, ó. Ele tem aqui o ponteiro, né? Se o instrumento tá desafinado para menos, ele vem para cá. Se ele tá afinado para mais, ele vem para cá. Certo? Então, um ré, para mim, para ele estar afinado, ele tem que estar no meio, tá? Ele tem que estar bem certinho no meio. Então, às vezes, tem pessoas que têm ouvido absoluto, ou tá com o afinador lá, aí eu tô lá assim, ó, Leandro, eu tô afinando a tuba do Leandro. Aí eu coloco lá o afinador faz assim, Leandro, tá alto, então tem que fechar um pouquinho. Aí ele vai fechar um pouquinho até recuar. Leandro, tá baixo, então tá, entendeu? Vou ter que voltar o afinador no meio. Tá? Ele vai ter que ir fechando e abrindo as voltas ali até o afinador bater a setinha no meio, tá certo? E então essas propriedades elas são muito importantes, tá? A intensidade, pessoal, vamos diminuir essa intensidade, a percussão tá muito alta, tá muito forte, né? Não, tá muito forte. Quero um piano. O que é um piano? Né? O piano é aquela notinha básica, aquela notinha de som menos intensidade, né? Eu quero um forte, um fortíssimo. Eu quero um esforçando. Esforçando é aquele que vai crescendo aos poucos, vai tocando. E a gente vai aprender também isso daí durante o curso, identificar isso na partitura, tá? O Gabriel caiu, mas ele já tinha me avisado que o celular dele tá um pouco ruim, a questão da bateria, tá? Então, às vezes acontece de ele cair antes. Por isso que eu já tirei. Ele voltou. Não foi a bateria dessa vez, né? Achei que era a tua bateria que tinha caído. Então, assim,
Essas são as propriedades. E aí vem uma outra parte que a gente precisa também saber. A música, nós já definimos música, correto? Nós já pegamos as propriedades do som, correto? Agora a gente precisa saber uma coisa. A música, ela divide-se em 3 partes, tá? Ela precisa de 3 partes para acontecer. Vocês sabem que partes são essas? Pode falar, quem quiser ir, é só erguer a mão e falar. Alguém Oi, Rose. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tia Rose. Aí, Ana Clara. Deixa eu aproveitar que a tela tá cheia. Ih, o Beto caiu. Deixa eu aproveitar que a tela tá cheia. Na hora que a tela, tipo, o Beto voltar ali, a gente volta. Paremos, então! Aparece, Ana, pra mim tirar a foto do... Olha, apareceu você bebendo cerveja, mãe. Ai, peraí. Ana Clara, aparece aí, por favor. Ana, Pera aí. Já estão brigando, hein? Mas eu não acredito, cara. Nem começou, agora que chegou já estão brigando. Ah, na verdade, as coisas foi o último. dá um sorrisinho aqui pra câmera, Ana. Ô, pera aí. Aí, melhorou. Beleza. Eu vou mandando pro portfólio, tá, pessoal? Ana Clara vai pro portfólio de roupão. E tomando tererê. Então, Ana, deixa eu só... Não consegui andar. Deixa eu só pedir um favor, desliga o microfone pra mim. Pera aí. Beleza. Ixi, a Ana travou agora. Tá aí, Ana? Ah, tá. Uhum. Então, assim, Ana, só para recapitular, tá? Eu falei das propriedades do som, né, pro pessoal. Altura, intensidade, duração e timbre, né? Que a altura é relacionada ao grave, médio, agudo, aquele som mais grave, médio, som agudo. A intensidade é relacionada ao volume do som, tá? Eu vou passar tudo isso lá no grupo de novo, tá? Ao volume do som, tá? A duração é quanto tempo aquele som se propaga no ar. Então, por exemplo, se é uma nota de 4 tempos, pá. Se é uma nota de 2, pá. E, por último, eu falei do timbre, que é a digital do instrumento, né? Que é o que vai identificar o que está fazendo o som. Eu escuto ali o som, eu sei que é uma tuba, eu sei que é o teu flug, eu sei que é as teclas, tá? Então, falei dessas três propriedades do som, tá? As aulas de ontem você conseguiu acompanhar, até comentou lá, né? Vou colocar no portfólio também. Então, tava passando agora, chegou bem na hora que eu tava passando para mais um assunto, que é as partes em que se divide a música. Então, assim, se algum de vocês quiserem me dizer quais são as 3 partes que se divide a música, ergue a mão para mim e divida aí. Vai lá, Betão. Vai lá, Melodia, harmonia e ritmo. Show de bola. Melodia, harmonia e ritmo. Show de bola, Betão. Isso aí, Beto, correto. As 3 partes que a gente divide a música: melodia, harmonia e ritmo, tá? Então vamos começar pela melodia, tá? Antes de mais nada, pessoal, antes de eu falar da melodia, harmonia, ritmo e coisa e tal, a gente tem que lembrar que não existe, não tem essa de assim, a parte tal é a parte mais importante. Já passei por bandas, né? Minha primeira banda mesmo, os alunos ficavam nesse debate, né? A percussão é mais importante. A primeira voz é mais importante. Não, a segunda e a terceira voz são mais importantes. Não, o todo é importante, tá? A junção das 3 partes. Então, o que vai me formar... Lembra que eu falei lá para vocês no começo, para vocês definirem que era música, né? A música é modo de expressar diversos afetos de nossa alma mediante o som.
a música é uma forma de expressar sentimentos. E aí eu falei, né, que a música, ela é a junção de sons e silêncios de maneira ordenada. Lembra que eu falei? De maneira ordenada, organizada. Esses sons e silêncios, eles vão trazer, então, pra gente esses 3 elementos da música, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia nada mais é do que a combinação de sons em sequência, tá? Sons executados uns após o outro. Por exemplo, aqui acho que quase todo mundo que está aqui já fez primeira voz, né? O Leandro já fez primeira voz na banda de percussão, Ana Clara faz primeira voz no sopro na percussão, Milena faz primeira voz na percussão, Gabriel e Gabi, a Gabi já fez primeira voz no flugel, Luizinho já é primeira voz desde quase que entrou, né, Luizinho? Gabriel também faz primeira voz na trompa, né? Então todo mundo aqui já fez primeira voz, já fez também base, já fez segunda voz. Leandrão hoje é nossa segunda voz. Então, assim, a melodia é o que a gente entende ali não como primeira voz, bem dizer, porque às vezes pode acontecer da primeira voz começar fazendo uma harmonia, uma combinação ali de sons, né? Mas a melodia, ela é justamente aquele sentido musical de notas sequenciadas, tá? Notas tocadas uma após a outra, beleza? Vamos lá. Pensa em mim. Né? Vamos chegar ali na parte que ele canta, né? E assim por diante. Se eu pedir para alguém cantar isso, né, como é a música original, né? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, chore. É a parte da música, eu posso falar isso assim, sem medo de dizer. Então a melodia, ela é a parte da música que vai dar aquela sequência pra gente cantar, assoviar, né? Por exemplo, você não vai sair por aí assoviando a parte da bateria, né? Não dá, né? Você não vê o vocalista de uma banda chegar e cantar a parte do contrabaixo, né? Cada um tem ali a sua função. Então, a função da melodia é justamente trazer esse primeiro sentido para o significado musical, tá? Então, a melodia, ela é conhecida como a sequência das notas, porque é uma nota após a outra, tá? É uma nota depois da outra, de forma sequenciada, tá? Então, melodia, ela vem disso, ela vem da questão justamente da gente trazer esse sentido na sequência dos sons, tá? Segundo elemento, harmonia, tá? Segunda parte ali da música, que a música se divide. Harmonia. E o que vem a ser a harmonia? A harmonia é o conjunto de notas que são tocadas ao mesmo tempo e que formam uma determinada nota. E aí entra uma coisa muito legal, tá? Quando a gente vê alguém tocando um teclado, o cara, às vezes, ele fala assim, o baixista fala assim, eu quero afinar meu contrabaixo, dá um dó pra mim. Aí o cara, às vezes, faz isso daqui, afinar meu contrabaixo não, eu quero fazer, tipo, por exemplo, eu vou fazer um trecho aqui, preciso de um dó maior. Aí o cara vai lá e dá aqui uma nota. Só que ele apertou 3 notas, tá vendo aqui? Eu apertei 3 notas, o dó, o mi e o sol. O que acontece? O que eu fiz ali? Eu fiz um acorde, tá? O acorde, ele é a junção de 3 notas que, tocadas ao mesmo tempo, vão dar um sentido para o ouvido. Então, por exemplo, eu juntei o dó, o mi e o sol, eu tenho o sentido de dó. Sempre a tônica. O que é a tônica? A primeira nota, tá? Então, como a primeira nota minha foi o dó, a segunda o mi e a terceira o sol, quem vai soar mais forte no final da junção dessas 3 notas vai ser o dó. Se eu pedisse um acorde ré, fá e lá, quem vai soar mais forte pro ouvido vai ser o ré.
tá? O acorde, ele é dividido em tônica, que é a nota principal, é a primeira nota do acorde, a terça, que é a nota do meio, e a quinta. Mas por que, professor? Tônica, terça e quinta. Vamos falar do acorde de dó. Lembra que eu falei? Acorde de dó é dó, mi e sol. Olha a minha mão aqui, 5 dedos. Estão vendo 5 dedos aqui? Meu dedo é o dó, o dedo do meio é o mi e o dedinho mindinho é o sol. Eu tocando essas 3 notas junto, elas vão formar o dó para mim. Então, tônica é o dó. Dó, ré, mi. Eu contei quantas vezes? 1, 2, 3. Contei 3 vezes. Dó, ré, mi. Então, o mi, ele passa a ser a terça, porque ele é a terceira nota. Dó, ré, mi. Eu conto dó uma vez, tá? E o sol, a última nota do acorde, eu contei aqui, dó, ré, mi, fá, sol. Eu contei quantas vezes? 5 vezes. Então, o sol é minha quinta, tá? Para formar o acorde de dó, então, eu usei a tônica, a terça e a quinta. Deu para entender? Mais ou menos aí, Luizinho? Deu para entender? Vou repetir então, tá? A harmonia é a junção de 3 notas ali, né? Tipo, harmonia não, é o acorde, desculpa, o acorde. Harmonia, o acorde faz parte da harmonia, tá? Já vou explicar direitinho o que é harmonia. Para mim formar um acorde, eu preciso de 3 notas, tá? Que a gente chama de tríade. Então, por exemplo, eu vou formar um acorde de dó, eu vou usar o dó, o mi e o sol. Dó, a primeira nota do acorde, eu chamo de tônica. O mi, segunda nota do acorde, eu chamo de terça. E o sol, que é a última nota do acorde, eu chamo de quinta. Lembra por quê? Dó, primeira nota, tônica. Dó, ré, mi, terça, mi. Dó, ré, mi, fá, sol. A quinta vai ser o sol. Por que isso faz parte da harmonia, professor? O que é harmonia? Harmonia é o conjunto de notas que, tocada ao mesmo tempo, vai dar um sentido musical para o meu ouvido. Então, se eu tocar o dó, o mi e o sol afinados ao mesmo tempo, o afinador ou o meu ouvido vai entender que é um dó, tá? Então, aqui, peguei o dó, o mi e o sol, e toquei. Vou tocar mais em cima. Parece que eu estou tocando 3 notas ao mesmo tempo? Parece que é uma nota só, né? Parece que é uma nota só. Por que parece que é uma nota só? Porque são 3 notas que se encaixam. E aí ele forma um acorde, tá? O acorde é aquelas 3 notas que se encaixam. Pode ser, também tem as tétrades, tá? Mas isso daí é uma coisa que a gente vai ver pra frente, que é um acorde com 4 notas, tá? Mas aqui a gente está falando do acorde das tríades, tá? Chama-se tríades. Acorde de 3 notas que vão ser tocadas ao mesmo tempo e vão formar um sentido para o meu ouvido, tá? E quando a gente escreve uma partitura, quando a gente vai tocar uma partitura, a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente os acordes costumam quebrar as bandas, os grupos, as orquestras, tá? Por quê? Se um instrumento está mal afinado, se um instrumento está... A terça nem tanto, porque a terça não aparece tanto, tá, pessoal? Mas a tônica e a quinta, principalmente, se elas estiverem desafinadas ou mal tocadas, a gente quebra a música, fica feio, a gente chama de dissonante. Existem acordes que são chamados acordes sonantes, mas esses acordes dissonantes, eles são feitos de propósito, para dar aquele sentido de suspense. Já viram a musiquinha do Tubarão? Bam, 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 bam. O filme de terror, quando você tá ali no filme de terror, começa a tocar aquela música tensa,
cara tá atrás da porta com a faca pra pegar a menina. E aí tá aquela música tensa no fundo. Aquilo ali são acordes que a gente chama de acordes dissonantes. Esses acordes dissonantes, ele tem essa função de trazer desconforto mesmo, tá? Ele provoca essa sensação assim de desconforto, aquela coisa assim de meu Deus, o que vai acontecer agora, cara? Que medo, tá? Mas isso quando a música pede ou quando o momento da partitura pede. Quando o acorde ele é um acorde maior ou é um acorde menor, que depois eu vou também explicar qual a diferença do acorde maior para o acorde menor. Geralmente as músicas da Bandpaf, a maior parte delas são em acordes maiores, tá? Quando a música é acorde maior, então, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que eu preciso de um acorde de Dó, Mi, Sol. Só que aí, em vez de Dó, Mi, Sol, o cara esquece que era Mi e toca Ré. O que vai acontecer? Vai trazer uma dissonância, mas essa dissonância ela vai ser reconhecida pelos jurados ou por quem já entende de música, já tem um ouvido absoluto e coisa e tal, ela vai ser reconhecida como uma desafinação, como um desarranjo, sabe? Como uma coisa assim confortável de se escutar. Nossa, que coisa feia, tá? Porque aquela nota não casa, o Ré ele não casa no acorde de Dó maior, tá? Dó, Mi, Sol aqui não entra Ré. E não entra o Fá também. Se tocar o Fá errado aqui, isso porque o Fá pro Mi tem a diferença de meio tom. Lembra que eu falei para vocês? Do Fá pro Mi, diferença de meio grau. Lembra? A mesma coisa do Si pro Dó. Isso porque só meio grau faz tudo isso de diferença, tá? Então, a harmonia são um conjunto de notas que vão ser tocadas ao mesmo tempo e vão dar aquela base, a sustentação para minha música. Em linhas gerais, eu posso dizer, por exemplo, que se eu estiver construindo uma casa, a harmonia ela vai ser o chão para que eu possa caminhar com a melodia e o ritmo por cima. Principalmente a melodia. Porque a melodia também tem que estar em consonância com a harmonia. Não adianta eu fazer minha harmonia toda baseada ali, por exemplo, nos acordes de Dó, Mi, coisa e tal, e tocar uma outra tonalidade que não tem nada a ver com aquilo. Porque enquanto o cara vai... Lembra quando a gente estava escrevendo Senhorita? A gente escreveu na mão, que aí o prof pegou a melodia já pronta, né? E aí eu fui escrevendo os acordes pra vocês, as notas cheias. Vocês lembram que algumas notas não estavam batendo no começo? Principalmente para tuba, pro pessoal que estava fazendo nota longa, os plugas no começo não estavam batendo nota. Justamente porque o professor escreveu um acorde errado, tá? Era um acorde maior e o prof escreveu um acorde menor. Então, quando entrava ali a melodia, a harmonia, todo mundo tocando junto, a gente tinha que... Peraí, tá desafinado, tem alguma coisa incomodando. Lembra, Ana, quando eu ficava bravo? Nossa, tem alguma coisa errada. Aí eu olhava para um lado para o outro. De repente, do nada, a gente foi lá e descobriu que o acorde, uma das notas não estava batendo, né? Era Dó, Mi, Sol. E aí a gente estava distribuindo esse Dó, Mi, Sol para instrumentos errados, de maneira errada, tá? Então, a harmonia, ela nada mais é do que isso. Ela é a minha base para que a minha melodia possa andar de maneira agradável, tá? O cantor, quando ele vai cantar, ele precisa ali do violão fazendo a base, do teclado, algum instrumento fazendo base para ele saber onde que ele vai afinar a voz dele, onde ele vai colocar as notas, que nota que ele vai cantar agora, né? Qual é o momento agora, qual que é a tonalidade que eu vou seguir, certo? Então, falamos de melodia, harmonia, e aí vem a terceira parte, que é uma parte muito importante também, que é o ritmo, tá? O ritmo, alguém quer tentar definir ritmo? A Milena, que é percussionista aí, Ana Clara, o Leandro também, que faz parte da percussão. Alguém quer tentar definir ritmo? Alguns métodos, se vocês procurarem alguns métodos ali, o Beto caiu. Vocês procurarem alguns métodos vão dizer que o ritmo é a junção dos valores das figuras. Vocês entenderam alguma coisa disso? Eu já peguei método que estava escrito assim. Ritmo é a junção dos valores das figuras. Não quer me dizer nada, tá?
Então, para explicar ritmo, ritmo ele é a junção, tá, de notas e silêncios que vão dar movimento para minha música, tá? Eu posso brincar, por exemplo, que dependendo do determinado ritmo que está sendo tocado, eu vou dançar um vaneirão. Dependendo do determinado ritmo que está sendo tocado, eu vou dançar um forró. Tá? Então, o ritmo ele vai ser a junção ali dos sons e silêncios, tá? Geralmente não definidos, tá? Lembra que eu falei lá, até peguei meu pad para utilizar? Geralmente, os instrumentos de ritmo, instrumentos de percussão, de percutir, para quem não sabe, eu falo assim, percussão, né? Vocês aprenderam que instrumento de percussão é instrumento de bater. Mas é isso mesmo, percutir é bater, tá? Então, geralmente, os instrumentos de percussão, eu estou aqui com o meu pad na minha mão. Os instrumentos de percussão, eles não têm altura definida. Alguém consegue identificar se é um dó, se é um ré no que eu bati aqui? Não tem como, nem se eu bater meu afinador aqui, não tem como saber se é dó, se é ré, se é mi, se é fá, se é sol, sei lá. Não. Ele é um instrumento, geralmente instrumentos de percussão de contato, né? Instrumentos de bater de contato, são instrumentos que não têm altura definida. Contudo, há instrumentos de percussão que têm sim notas definidas. Por exemplo, o tímpano, tá? O tímpano é um instrumento que tem notas de alturas definidas, tá? Ele tem lá um pedalzinho que dá pra gente afinar ali durante a música e coisa e tal, mudar a tonalidade. E as teclas, não só as teclas também, né? O bells, né? Lá o carrilhão tubular, ele também tem notas definidas. As teclas, marimba, glockenspiel, lira, xilofone, vibrafone, todos esses instrumentos eles têm notas definidas. Só que a função deles não é só de ritmo, eles tocam melodia e harmonia, tá? Os instrumentos de ritmo que a gente está falando aqui são os instrumentos que vão dar esse movimento para a música. Então, bumbo, caixa, prato, o próprio pad, surdo, pandeiro meia-lua, tantos outros instrumentos aí que são instrumentos usados pelo ritmo. Então, ele vai dar um movimento para a música. Muita gente, erroneamente, acha que o ritmo ele vai definir se a música é rápida, se a música é lenta. Não, o que vai definir isso daí é um conjunto de coisas que a gente vai ter dentro de uma partitura, né? Lá das 5 linhas e 4 espaços, onde a gente vai desenhar a nota, que vai se a música é rápida ou não. Lembra que às vezes a partitura de vocês vem ali com 80 e do lado um igual e uma mínima? Uma semínima, desculpa, uma semínima. Então, é 80 mínimas por contagem ali, tá? Vou fazer essa contagem. Ele vai ali sim vai ser definido para vocês se a música vai ser rápida, se vai ser lenta, tá? É ali que vai definir, não é ritmo em si, tá? Então, só para a gente recapitular até aqui, falamos intensidade, das propriedades do som, né? Altura, intensidade, duração e timbre. Falamos melodia, harmonia e ritmo, né? Estamos agora fechando o ritmo, tá? Então, a música, quando eu for definir a música, eu posso definir agora ela como a junção desses 3 elementos também, tá? É a junção de 3 elementos principais que vai formar um sentido no final, tá? Professor, posso ter música só de ritmo? Sim. As bandas de percussão estão aí para isso, né? Mas eu não sei vocês, mas dependendo do tempo que eu fico escutando percussão, tem uma hora que meu ouvido não aguenta mais, dependendo de como for. Vocês podem ver que o ensaio, eu acho que pra gente, nos ensaios mais estressantes que tem é o da banda de percussão, né? Porque é um ensaio que é um instrumento que não tem nota definida, que é mais maçante. Então, se a gente ficar um ensaio inteiro fazendo só cadência, a gente sai de lá com a cabeça a mil, né? Não que a percussão seja algo ruim, é algo bom. Então, esse sentido musical, ele vem dessas 3
funções. Professor, há músicas só com acordes? Só com a parte harmônica? Já fiz. Já fiz música sem melodia. Entra a percussão, só que aí eu tive que colocar o ritmo, né? Entra a percussão. Pá, 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 pá. Para banda iniciante, geralmente a gente faz isso, sabe? A gente pega exercícios com nota longa, que a nota longa, olha, vocês que já me disseram que futuramente desejam estar à frente de uma corporação, alguma coisa do tipo, alguns de vocês já até regem, já até me ajudam com algumas coisas. A nota longa, ela que me ajuda bastante com o instrumento de sopro, tá? Por quê? É a nota longa que vai me firmar a nota, me fazer o ouvido reconhecer. Eu estou estudando trombone de vara agora, tá? O prof nunca tinha estudado, assim, a fundo o trombone de vara. Eu sabia o básico e passava o básico. Só que, assim, eu decidi que daqui pro ano que vem, a gente saindo dessa pandemia, eu ia utilizar esse isolamento, esse distanciamento, para aprender o máximo de coisas que eu puder, para quando a gente voltar, que eu possa trazer para vocês o máximo de conhecimento possível para a gente melhorar a qualidade do grupo, né? E aí eu comecei a estudar vários instrumentos aí alguns que eu já tocava e outros que eu tinha dificuldade. Então, um deles é o trombone. E na banda eu estava acostumado a usar o trombone transposto para clave de sol. E eu comecei a estudar ele ali no método chamado Gagliardi, na clave de Fá. Gente, a sensação auditiva que isso dá pra gente é maravilhosa. E aí eu indico pra vocês. Daqui tá todo mundo com o instrumento em casa, né? Só o Luizinho que tá com um probleminha com a flauta, né? Luiz, depois eu vou te entregar o Flugel, tá? Eu passo aí pra gente entregar o Flugel essa semana, pra você estudar o Flugel. Você já era bom no Flugel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar para vocês. Peguem um afinador, eu uso esse daqui, ó. Deixa eu achar o nome dele aqui. Som de 7 afinador. Som de concert, tá? Peguem um afinador, não sei se vocês conseguem ver aí na câmera do meu celular. E toda vez que vocês forem, vamos fazer escala. Vou fazer escala de dó, vou começar ali pelo dó. Dó. Opa. Bati um mi bemol ali, tá afinado, hein? Pera aí, mas não era o mi bemol que eu queria, eu quero dó. Dó, dó, quase, ó. Dó. Consegui. Deu pra entender? Pega o dó, depois vai pro ré, depois vai pro mi, deixa bem afinado e vai acostumando o ouvido a cravar essas notas, tá? A importância da harmonia, por exemplo, em grupos como nós, que são as bandas, principalmente pro Gabriel, foi pra... Oi. Pode falar. Manda o link desse aplicativo no grupo. Mando sim, pode deixar que eu mando. Manda o link. Beleza, mando sim. Harmonia, principalmente pro Gabriel e para Gabriele, que são trompistas, e a trompa, a gente brinca que a trompa ela é um instrumento divino, né? Porque você só Deus sabe o que vai sair dali, né? A trompa é um instrumento bem complicado. Um cara que eu queria muito que estivesse com a gente nessa aula hoje é o Rogério, que toca trombone, tá? Justamente por essa questão da harmonia, de tocar a nota longa, bater o afinador, peraí, o afinador, eu quero um si bemol, né? Todo instrumento ali da banda nosso, tirando a trompa, os sax, trompa, os sax e as flautas, os instrumentos de sopro, nossos são todos em si bemol. Então, quando você bate o dó, que a gente chama o dó aqui fechado, ele na verdade está batendo si bemol, tá? Depois eu explico para vocês. Chama-se transposição. Depois eu explico melhor para vocês como é que funciona isso. Esse mesmo, Luizinho. Esse aplicativo mesmo. O Luizinho achou ali. Deixa eu mandar lá para vocês lá no grupo. Mandei lá no grupo. O Luizinho achou ali. Então, quando você bate a nota ali, você ouve a harmonia daquela nota ali, a afinação daquela nota, o seu ouvido vai começando a gravar aquilo.
eu não tinha e não tenho ouvido absoluto. Ouvido absoluto é aquelas pessoas. O Rogério mandou mensagem, falou que está acompanhando a live. Abraço, Rogério. Eu não tinha ouvido absoluto, eu também nunca me preocupei muito em treinar o ouvido, sabe? Aí um dia eu precisei tocar na orquestra. E eu tava tocando um trecho errado na orquestra, no saxofone, e eu quebrei na cabeça, cara, mas alguma coisa não tá soando legal, porque aí o ouvido começa a reconhecer. Aí eu comecei em casa mesmo. Tocar nota por nota, gravar, escutar de novo. Baixei o aplicativo do afinador, tocava junto com o aplicativo do afinador e seguia. E aí hoje, quando eu tô tocando errado, eu já consigo entender. O violão é a mesma coisa. Eu tô fazendo um método chamado método Suzuki. Tô fazendo violão clássico. Por isso que raramente vocês veem lá os vídeos que eu coloco. Raramente eu tô fazendo música assim, cantada, com acorde. Eu tô fazendo geralmente as músicas aqui no dedo. Porque o método Suzuki ele se baseia no seguinte: você vai aprender a tocar na postura correta, né? Às vezes eu tô assim, mas a postura correta do violão clássico é aqui, tá? O braço vem aqui, aí você tem o dedo certo para cada casa e você não pode repetir aqui, ó. Sempre aqui, ó, trocando um dedo do outro aqui. E aí, eu mandei uma vez pro Robson, que é o professor lá de Matos Costa, que me indicou o método Suzuki, um vídeo de eu tocando, ele falou, Caio, coloque junto lá o CD, ou você acha no YouTube lá o exercício tocado junto, e você vai perceber que às vezes a posição do seu violão às vezes está até afinado, mas a posição do teu dedo um pouquinho pro lado vai desafinar teu instrumento. E agora quando eu treino, de tanto eu repetir os exercícios, quando eu tô tocando, que eu coloquei o dedo um pouquinho errado, opa, não é essa nota, aí eu começo de novo. Então, a gente vai treinando o ouvido. Então, treinem. A Rafa tá com a flauta doce aí, né? Também. Também? Tá com a flauta doce e a pífaro? Então, beleza. Quando, por exemplo, ó, pode pegar você e a Gabi, por exemplo. A Gabi vai lá e toca uma nota dó. Aí você vira de costa. Só que a Gabi não vai te falar que é dó. Ela fala assim, que nota que é essa, o Rafa? De começo você não vai. Se você treinar todo dia, dó, ré, mi, fá, sol, identificar ali, você vai começar a entender de longe. Peraí, a música que tá tocando é dó, ré, mi, fá. Esses dias eu tava aqui brincando com a Thalita, com o Fifi, nem sei onde eu coloquei o Fifi. Tava aqui com o Fifi aqui tocando, coisa e tal, né, que eu tô treinando um pouquinho. E eu queria tirar um trecho de uma música. Aí ela reconheceu a música, coisa e tal, tava lá. Era o Pense em Mim, tem um trecho que eu não lembrava de cabeça. Eu comecei, assim, lembrar da música, coisa e tal, de repente já comecei a tirar. O ouvido próprio já foi me corrigindo. Aqui não, peraí, não encaixou essa nota. É a próxima, tá? Vocês vão desenvolver isso com o tempo. E a harmonia, ela é muito boa para isso. A nota longa, sabe? Às vezes eu fico vendo, assim, algumas pessoas que estudam instrumento na internet, eles postam, por exemplo, trompete. Trompetista tem mania de quando vai fazer estudo, só querer tocar nota aguda. Ou nota rápida. Sabe? Chega e irrita. Às vezes a nota mais grave, a nota mais longa, ela vai trazer uma perfeição maior do que você ficar ali em cima. Lógico, a agilidade é importante. É muito importante a gente ter a agilidade do instrumento pra gente tocar, por exemplo, lá um Zeus. Tagada, 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 né? Lógico, maravilha tocar uma coisinha daquela ali. Mas, ao mesmo tempo, às vezes vale mais você ter uma música bem harmonizada, com as notas saindo bem limpinha. E só tem um jeito das notas do instrumento sair limpa. Treino sempre e treino de respiração com nota longa. Tá? Eu sei que o tema da aula não é, hoje, ele seria ali as propriedades do som, mas já que a gente também faz parte de um grupo, faz parte de um todo, é interessante a gente se ligar em algumas coisas, tá? Por exemplo, a Milena, que é da parte do ritmo, que é do som. É sempre importante me pegar uma baqueta, um pad, ou um cantinho que dê para bater uma madeira fixa, treinar coordenação, mão direita, consigo fazer tranquilo. Será que eu consigo fazer
Aí a gente pode fazer em duas posições. Você, às vezes, toca aquela caixa da bateria, né? A caixa da bateria é caixa claro. A posição da caixa claro é um triângulo, tá? É isso daqui, ó. Então, vamos treinar. Esquerda, vai mudando. Depois, lembrar que na banda de percussão, às vezes a gente tem ali a postura, né, que a gente adota para as caixas de ar duplo, né? Então, vou fazer o mesmo exercício. Pode me pedir exercício que eu tenho bastante agora, tá? Para tecla também. O Beto toca trompete. Então, peraí, vou fazer escala de dó. Mas aí, na escala de dó, vou fazer em 8 tempos primeiro, nota por nota. Dó. Eu vou fazer em uma contagem bem devagar. Esse aplicativo do afinador aqui, ele tem também o metrônomo, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Para quem não sabe, metrônomo... O meu tá em 2x4 aqui. Peraí, deixa eu mudar. Vou colocar em 4x4. Ó. Vocês estão conseguindo escutar aí? Estão conseguindo escutar? O metrônomo aqui está em 100. Mas se eu colocar uma nota longa, eu preciso colocar força no lábio. Eu vou colocar lá um ritmo bem devagar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 54, que é o exercício. Eu estou fazendo... Eu estou fazendo... O Gagliardi lá no... Gagliardi, o nome do trombone, é o nome do método. E a maior parte dos exercícios dele é em 54. Então, quando eu estou tocando a nota longa, eu estou tocando isso aqui, ó. Respira. Só a cabecinha. Eu fico nisso um tempão. Consigo, Ana. Eu tô terminando de montar aquela lira lá. Por que que aconteceu? Aquela lá, como eu não fiz com o Beto, eu fiz sozinho, eu acabei errando um pouquinho a medida, ela ficou um pouco menor. E aí eu não consigo colocar borracha, eu vou ter que colocar cordinha. Então eu consigo te dar a lira. Acho que essa semana eu já consigo entregar ela para você treinar, tá bom? Quem que saiu aí? Saiu alguém? Gabriel, Ana Clara. A Milena. Porque ficou... Ah, tá. Então, pessoal. Aí, professor, mas meu instrumento é mais melódico, né? Eu faço primeira voz, como é o caso do Luizinho e do Beto. Da Ana. A gente faz primeira voz, professor. Como é que fica? Faz a mesma coisa ali da harmonia. As notas longas primeiro. Depois vocês vão treinando um pouco de agilidade. Tava fazendo uma nota de 8 tempos. Vou fazer em 4. Fiz de 4 tempos, vou fazer 2. Fiz 2 tempos, vou fazer 1. Eu tava tentando trazer isso pra banda, vocês lembram? Eu começava o ensaio fazendo as notas longas, depois ia diminuindo, até a gente chegar na semicolcheia, né? A gente tem que começar a pegar esse hábito, tá? Para fazer para fazer a prática do instrumento de vocês, e não só do instrumento, às vezes a pessoa vai cantar, vai fazer alguma outra coisa diferente, ela precisa dessa prática da melodia, da harmonia e do ritmo. Tá? E principalmente para vocês que estão fazendo o curso e que tem como a gente já conversou, essa vontade de ser maestro, maestrinas e coisa e tal, a gente precisa dominar bem essa questão. Prof mesmo, vou falar de mim, tá? Questão da regência. Nessa pandemia, eu dei uma focada também em regência. Por quê? Eu estava regendo num padrão que é aquele que eu sempre passava de solfejo para vocês. 1, 2, coração para fora. Só que eu não sei como nem porquê, e isso não foi falta da Gabi, da Ana Clara, do Gabriel e do Leandro me avisar. Eu não sei porquê eu peguei a mania de fazer o 2 para fora. E eu não percebi, sabe? No começo eu percebi porque vocês me cobravam. Mas depois eu fui ficando tão natural que até vocês acham que vocês desistiram. Não, esse cara não aprendeu até agora, não vai aprender mais, né? Então agora eu peguei o padrão correto, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, para vocês verem, eu já tenho um tempo
aí à frente de bandas, coisa e tal, trabalho com bandas fanfarras há muito tempo, mas tem muita coisa que eu não sabia. Harmonia não é só isso que eu falei para vocês, tá? Como eu disse ali, que a música se divide em melodia, harmonia e ritmo, ali, as 3 partes principais. Harmonia, eu descobri agora na faculdade que a harmonia é uma das partes mais complexas para a gente se estudar na música. E ao mesmo tempo, não vou falar que é a mais importante, tá? Porque não é. Não existe a mais importante. Mas é uma das mais importantes. Porque através da harmonia que eu consigo, por exemplo, compor uma música. Então, se a música está em Ré, eu tenho que colocar quem vai fazer as notas de 4 tempos para fazer dentro do acorde de Ré. Quem vai fazer as notas da melodia também tem que estar dentro dessa escala de Ré. Vocês entendem? É toda uma composição. Tudo aquilo ali faz parte Não chegou ainda não, Luizinho. Eu tô cobrando cara, mas não chegou ainda as teclas, tá? Então, assim, Ai, eu perdi aqui. A harmonia, ela é um campo muito complexo e ela vai trazer à melodia o sentido musical, tá? Então, a gente tem que estudar os 3 da mesma forma, melodia, harmonia e ritmo, tá? Vou passar para vocês, tá? Vou passar para vocês e passo ainda hoje, saindo da live, eu passo ainda hoje para vocês um método de leitura de ritmo, leitura rítmica, ditado rítmico, que a gente chama, que é o Pozzoli. Pozzoli é maravilhoso. Aqui no grupo todo mundo lê partitura, né? Malemar, todo mundo acho que lê partitura aqui, né? Vocês não vão precisar ler a altura, vocês vão ler o ritmo. Então, é o método professor Girafales que a gente brinca, tá? Que vocês vão ler em tá. Eu mando o método para vocês e já faço alguns exercícios fazendo a leitura como é que vai ser, tá certo? Eu vou ensinar vocês a solfejar dentro desse método. Posteriormente, a gente vai começar a colocar dentro de outros métodos também de solfejo, a altura. Por exemplo, o Bona é um método que eu aprendi. Não é um método que eu aconselho para quem está iniciando, mas depois que a gente já tiver iniciado, a gente pode pegar um Bona, ou pode pegar algum outro método ali e começar a colocar as alturas. Dó, ré, mi, aí depois dó, ré, mi, fá, e começar a solfejar, dividir. O solfejo nada mais é, e aí a gente vai falar do solfejo também, acho que já é na próxima aula, que eu já começo a falar das figuras de nota, então a gente vai começar a falar do solfejo. Então já vou dar uma adiantadinha. O solfejo nada mais é do que a gente dividir a contagem das notas. Então, por isso que eu tenho que trazer para vocês as figuras, tá? Eu vou trazer as figuras... Tá, dá um jeito ali. Semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, tá? Eu vou trazer essas figuras para vocês, para que a gente possa aprender questão de valores, tá? Tem muito professor, por exemplo, eu estou falando isso já com vocês porque vocês já são alunos iniciados, então vocês já sabem o que é uma semibreve, uma mínima, uma semínima, né? Tem muito professor, por exemplo, que ensina que a semibreve vale 4 tempos, que a mínima vale 1 tempo, que a semínima vale... e assim por diante, a cocheia vale mínimo... desculpa, eu me enganei, que a semibreve vale 4, que a mínima vale 2, que a semínima vale 1, que a cocheia vale meio. Não, isso é errado ensinar, tá? E aí a gente só vai saber isso depois das armaduras de clave, que são outras coisas que eu vou passar para vocês também, tá? Então até o dia 21, eu sei que o curso é pequeno, né? Até o dia 21, a gente vai abordar... Obrigado, Luiz. A gente vai abordar todos esses temas, tá? Desde a divisão das notas até as figuras, um pouco mais de melodia, um pouco mais de ritmo, um pouco mais de harmonia. Só que até o dia 21 é muito pouco tempo ainda para aprender muita coisa, né? Então eu vou propor para vocês o seguinte, mesmo depois que acabar o mini curso, a gente continua fazendo aulas com os alunos que estiverem interessados. Se chegar mais gente, depois a gente traz também para o meio, tá? E aí eu faço o certificado pelo meu CNPJ, tá? Para vocês depois no final do curso. Beleza? Esse daqui da Uninter, que a gente está fazendo, vai servir como estágio para mim, tá?
Ele é meu estágio da educação básica, por isso que o Beto, a Elisete e o Juliano não entram diretamente como alunos participantes, eles entram só como ouvintes, né? Só como participantes ouvintes, né? Os certificados são para vocês, porque vocês estão em idade de ensino, do ensino básico, né? Todos os estágios eu acabei eliminando, um por tempo de experiência e o outro porque a gente já tinha feito as atividades que deveriam ter feito. E vou trazendo esses temas para vocês, tá? A gente tem mais um tempinho ali, então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Dúvidas? Pode perguntar. Se eu não souber responder agora, eu guardo a dúvida de vocês, respondo lá no grupo, tá? Pega a mãozinha, abre o microfone e dúvidas aí. Vamos lá. Não fiquem com vergonha, pessoal. A gente não tem para que estar com vergonha, tá? Dúvida em qualquer assunto, seja nas 3 partes da música, seja nas propriedades do som, seja lá atrás na história da música também, que a gente conversou bastante. Podem falar. Nossa, como vocês falam bastante. Nenhuma dúvida? Se ficarem com vergonha agora, pode mandar no grupo depois, tá? Que o grupo também serve para isso. E eu sempre peço para vocês comentarem no vídeo, que o vídeo fica salvo lá no meu Facebook. Comentem no vídeo lá também alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa, porque a gente tira print e também manda para a universidade para confirmar a presença de vocês e também para a gente medir o nível de aprendizado. Porque assim, gente, não é só um estágio, não é só um curso, não é só uma coisa para me passar de ano. É também para ver se eu estou apto a dar aulas, tá? Para ver se eu estou apto estou conseguindo absorver o que a universidade está me passando para que eu possa dar continuidade à minha formação. Então, vocês estão me ajudando e eu ajudando vocês. É uma lavando a outra. Nada de dúvida? Então, deixa eu só dar mais uma continuidadezinha aqui para a gente poder fechar esse tempo que a gente tem, tá certo? Então, falei ali toda essa questão histórica e coisa e tal. E nós aqui, nós somos um grupo que faz parte de banda, né? Nós fazemos parte de 4 bandas diferentes, né? Dentro do município, mesmo município. Percussão com instrumentos melódicos, percussão marcial, que seria a percussão sinfônica, né? Lá em São Paulo a gente chama de percussão sinfônica, porque entra as marimbas, entra bumbo sinfônico e coisa e tal. A banda marcial e a banda musical de marcha, né? E aí, pessoal, dentro dessas ramificações aí que a gente tem, dessas categorias que a gente tem, a gente consegue identificar tudo isso que a gente falou. Por exemplo, a banda de percussão. A banda de percussão, teoricamente, se ela fosse só percussão, só com instrumentos de altura não definida, só instrumentos de bater, de percutir, vamos falar corretamente, de percutir, batir com ritmo, tá? Instrumentos de percutir, ela seria uma banda rítmica, apenas rítmica. Então você não tem melodia, harmonia e ritmo. Eu falei na última aula isso, já conheci, já toquei com baixistas, bateristas e coisa e tal, em de igreja, em coisa e tal, que o cara falava assim, ó, toca aí um dó aqui que eu vou afinar meu bumbo em dó. Isso não existe, tá, pessoal? Já vi muita gente fazer isso. A não ser que o cara tenha um ouvido assim, além de absoluto, sabe? Porque o instrumento de percutir, ele não tem uma altura definida. Ele tem um som agradável. Isso que é muito bom a gente tomar cuidado. Vocês podem perceber, por exemplo, os instrumentos caixa. Caixa e bumbo. O que eu faço com caixa e bumbo? Leandro e o Gabriel que já me ajudaram a desmontar o instrumento aí. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu coloco pele nova nos instrumentos? Hã? Fala aí, Beto. Eu abafo, né? Acho que Aquela abafada. Hã? Oi, Leandro. Não, eu ia falar que você abafa e afina, né?
Isso, eu abafo e afino. E como é que eu afino um instrumento de percussão, gente? Qual é a primeira coisa que o prof pensa quando eu vou afinar um instrumento de percussão? Primeiro, aonde a gente toca? Geralmente, quando a gente vai para concurso, principalmente, são lugares abertos ou fechados? Hã? Fechados. Fechado. Aí vocês imaginam. Fechado. Se eu não abafar um instrumento de percussão e deixar a pele dele com aquele som de lata, tem, que dá aquele eco, a quadra em si já dá eco, e com aquele tem fica uma coisa linda, né? Você que aí mistura bumbo, caixa, prato, aí entra os trompetes, entra trombone, entra bombardino, entra escaleta, entra flauta, entra sax, e você não consegue dar um sentido, tá? Então, quando eu vou afinar, por exemplo, a minha percussão, eu sempre penso no seguinte: as caixas eu sempre pego pele porosa, que é aquela pelezinha que tem a esteira, não, como é que chama? A lixazinha, né? Lógico, aquela lixazinha ali não dura muito tempo, uma hora ela gasta, mas ela já tem um som mais abafado. A gente usa a caixa americana, né? E eu sempre coloco um pano em X, ou um pano inteiro, ou tiras em X. E embaixo, na esteira, eu pego aquelas esteiras grossas e coloco também a fita isolante bem presa para que a caixa não fique, né, aquela esteira. Porque às vezes quando, por exemplo, um trompete toca, pode ver pela caixa da bateria. Quando alguém toca um trompete, algum instrumento de vibração, sopro e coisa e tal, a caixa da bateria é a primeira a fazer aquele barulhinho chato, né? Aquilo ali, gente, acaba com o sentido musical. Você está tocando um trecho leve, tranquilo e coisa e tal, que era para aparecer a harmonia, as notas bem definidinhas, aí uma desafinação dessa acaba com a música. Ou quando a banda tá entrando, por exemplo, que geralmente as músicas de entrada são músicas mais fortes e coisa e tal, se você não afina um bumbo, você não afina uma caixa, e não só afinar, se você não coloca a dinâmica, lembra lá que eu falei sobre a questão da intensidade? Instrumento de percussão, ele é muito fácil de ter intensidade. Você bate, o som vai longe. Já diferente, por exemplo, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, que às vezes tem que... Pode ver, por exemplo, nossas flautas, as pífaros. Nas músicas que eu coloquei elas ano passado na banda musical, elas quase não apareciam. Você tinha que tocar muito forte para aparecer. A escaleta, quando eu testei de colocar a escaleta na banda musical, que tem o sax, tem tudo, ela quase não aparece. O sax, eu tive que colocar 3 sax, né, na banda, para poder ele conseguir aparecer. E ainda assim tivemos que dividir a concha em 3 camadas, né? A camada do sax, a camada do trompete e a camada dos graves, tá? Por que isso? Para a gente poder equilibrar a melodia, a harmonia e o ritmo. Não adianta eu ter uma banda que tenha o ritmo lá, o pessoal da percussão lá, socando a mão, e aí eu não entender a harmonia da música. A música vai ficar incompleta, a música vai ficar quebrada. Não adianta eu pegar a música, encher ela de melodia, e não aparecer o ritmo e não aparecer a harmonia. A música vai ficar quebrada. Ainda porque o pessoal da melodia geralmente respira até um pouco mais, né? E nessas respirações, vocês já perceberam, para a música não ficar vazia, nessas respirações do pessoal da melodia, quem está segurando as pontas ali é a harmonia. Está mantendo a música inteira, né? Não está deixando a música se quebrar, não está deixando a música cair pela metade, né? Então, olha a importância das 3 coisas. O ritmo vai estar dando movimento, né? Nós temos ali, por exemplo, o cerimônio. Cerimônio, quando ele começa, a percussão junto com a harmonia, ela dá assim um suspense tão gostoso, né? Pá, 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 barararararara, pam, pam. E aqui o bumbo sinfônico marcando junto com a caixa ali, ele tá dando toda aquela questão. Agora a música vai entrar numa outra vibe. Aí a harmonia que tá marcando junto com o bumbo lá, pá, pá, no tempo, contratempo, vai dar a base para entrar a melodia. Pará, parará, 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 parará.
Aí quando a gente entra na parte de mais tensão da música, é o pessoal do ritmo e o pessoal da harmonia, ali, a tuba e coisa e tal, que tá fazendo nota longa, eles vêm com aquela nota pesada. Pam, pararararararam, pam, parararararara. Vocês entendem aonde cada um se encaixa ali? Se eu tirar essa parte ali da harmonia, pararararara, você entra só o trompete, a música fica vazia. E se eu deixar só a harmonia fazendo sem o fica estranho. Se eu não colocar o pessoal do ritmo fazendo suspenso, pra suspenso nessa hora, com o bumbo sinfônico rufando, a música parece que fica mais vazia do que já ficaria sem essas partes juntas. Então, as três partes se complementam, tá? Lembra que eu falei para vocês, melodia, harmonia e ritmo não tem essa de é mais importante. O cara que vai estar lá com o chocalho na mão, vocês já viram o ovinho? Ovinho de instrumento de percussão chamado ovinho? Que ele é um ovinho mesmo de plástico, e você balança ele e faz como se fosse um chocalhozinho. Aquilo ali tem uma importância tão grande, gente. Aquilo deixa a música tão bonita. Vocês lembram quando eu comecei a colocar percussão auxiliar na banda, que eu tirei aqueles pandeiros e fiz meia-lua? Lembram quando eu comprei aquele carrilhão? Quando nós compramos a bateria, que nós colocamos o prato suspenso da bateria para fazer efeito? O bumbo sinfônico? São detalhezinhos que não vão ser tocados sempre. Mas são detalhezinhos que deixam a música mais bonita. Vamos dar um exemplo. Quem estava em Ivaiporã, no estadual? Só ergue a mão para mim. Quem estava em Ivaiporã? Ivaiporã, eu peguei emprestado da Faber um gongo chinês. E a gente batia e fazia aquele sonzão, né? Vocês lembram como que deu uma diferença na música? Parecia outra banda, tanto que ganhamos o estadual, né? Aquele ano, né? Então, assim... deixa eu lembrar, tá? Mas ainda estamos com um bicampeonato e 2 campeonatos aí para brigar no que vem. Mas assim, dá uma alegria quando a gente lembra isso, né, gente? A gente sabendo de tudo que a gente passou para chegar até ali, né? Dá uma alegria quando a gente lembra disso tudo. Então, assim... Tem que comemorar sempre, né? Uhum. E mesmo que assim, a gente não mantenha futuramente, mas a gente chegou lá, né? Claro. Fizemos a história. Isso, nós entramos para a história fazendo história, né? Foram 3 anos que valeram por 20, né? Então, assim, pessoal, na questão do sentido musical, voltando ali ao assunto melodia, harmonia e ritmo, a gente jamais tem que colocar um no pedestal e outro não. Então, a harmonia, ela é a base, ela é o chão. Sem chão você anda? Não. Né? Se não tivesse o chão, a gente estava pairando pelo ar e no espaço, né? Se não tivesse a terra, a gravidade, coisa e tal. E é justamente isso, dá para explicar assim, a harmonia, ela é a gravidade que mantém ali a gente fixo com a melodia e o ritmo passeando ali. Então, o ritmo ele é importante, assim como a harmonia é importante, assim como a melodia é importante. Tá? E aí, quando vocês começarem a ler ali o método que eu vou mandar para vocês, o Pozzoli, vocês vão começar a entender a importância do movimento que o ritmo faz, tá? Para a peça, para o que vocês forem executar. E com os outros métodos ali, que já vão trazer a altura,
e já vão trazer alguns acordezinhos e coisa e tal, vocês vão começar a entender o porquê que a harmonia é tão importante, o porquê que o ritmo é tão importante, o porquê a prática de todos esses elementos, tá? Porque não é só, que nem eu disse para vocês, às vezes a gente costuma, e é uma coisa que eu quero tirar da banda, tá? Eu quero fechar assim com a banda um número X de concursos para a gente participar durante o ano. Vou explicar o porquê. Quando a gente se foca muito em concurso, por exemplo, você tem que lembrar que você tem uma música de entrada, 2 paradas e uma de saída. Que você está sendo avaliado marcha, alinhamento, postura, afinação, execução, sincronismo, uma série de coisas, postura de instrumento de sopro, respiração, postura de instrumento de percussão, arpejos, e assim por diante. Várias coisas ali que está sendo avaliada. E o tempo e a energia que a gente gasta para essa finalidade, concurso, às vezes a gente acaba trabalhando poucas músicas, né? Ainda bem que vocês foram guerreiros ano passado, e ano passado, só para vocês saberem, nós chegamos à marca aí, durante o ano, de quase 22 músicas executadas, tá? Em um ano. Isso para mim foi muito, muito gratificante, assim, eu fiquei muito orgulhoso de vocês, porque geralmente quando a gente tem muito foco em concurso, a gente só consegue focar naquelas músicas de concurso que tá bom. Então seria 4, 8, 12, 16 músicas só. Nós fizemos mais, né? Fizemos 22 músicas, né? E já estávamos preparados para começar o ano já acrescentando. A gente não está mais tirando música de repertório, a gente está acrescentando, né? Infelizmente veio a pandemia, aconteceu o que aconteceu. Então, eu quero preparar vocês para esse pensamento de orquestra, pensamento de banda sinfônica. Qual que é o pensamento de orquestra e banda sinfônica? A gente entendeu como é que funciona a música em suas partes, estudar o instrumento bem estudadinho, saber como funciona. Precisei tirar um sol agudo, ele vai sair agudo e bonitinho, afinado. Precisei de um dó grave, ele vai sair grave, bem afinadinho. Precisei de notas em semicolcheia, eu vou tocar rapidinho ali, coisa e tal, sem errar. Tá? Trabalhar a parte técnica, a parte importante, porque a música é o resultado final. É lógico que técnica sem sentimento não existe, tá? Mas ao mesmo tempo, sentimento sem técnica fica feio. Não adianta eu colocar todo o sentimento do mundo no instrumento e sair fazendo quá, né? Então, eu tenho que saber qual que é a finalidade do meu instrumento, eu tenho que saber quais são as funções, quais são as possibilidades que aquele instrumento me dá. Então, o instrumento harmônico, por exemplo, das notas longas, da composição dos acordes, ele me ensina a entender, por exemplo, a função de cada instrumento dentro da música, inclusive a do meu. A função melódica dentro da banda, ela me ensina a colocar um pouco mais de sentimento naquele trecho que pede para ser um pouco mais ligado, ou eu colocar um pouco mais de energia naquele trecho mais agitado, mais staccato, né? A aumentar e diminuir o ritmo de acordo com a regência do maestro ou com o que a partitura está pedindo. Porque assim, ó, a partitura, ela tem que ser seguida. Mas nem sempre ela tem que ser seguida à risca, tá? O maestro, ele não está lá na frente fingindo que está mexendo o braço. O maestro, a obrigação do maestro é ele sentir o grupo dele e sentir o público. Olha que responsabilidade, tá? Vocês aí que têm essa vontade de ser futuro maestro, olha a responsabilidade que nós temos em mãos. Se eu estou tocando, por exemplo, as apresentações que a gente fez ano passado no centro comunitário, a gente está tocando ali, a gente está vendo que o público está assim, quase dormindo, o maestro ele tem que, peraí, vamos adiantar um pouco esse compasso, vamos mudar esse ritmo aqui, vamos passar o ritmo um pouquinho mais acelerado. É a regência dele que vai definir. Eu quero um pouco mais sentimental. Eu tenho a minha comunicação com a banda, né? Por exemplo, se eu estou regendo vocês, eu tirei a batuta da mão e estou fazendo isso daqui, o que eu estou dizendo mesmo? Vocês lembram? Tem a batuta na mão, só minha mão aqui. Estou dizendo que eu quero a música mais
Vamos lá, gente. Não faça Calma, vergonha. melódica. Mais melódica, mais sentimental, tá? Se eu tô com a regência mais pesada, com a mão mais pesada, ou pedindo mais com a mão esquerda, é porque eu quero que a música seja mais pesada, mais enérgica, tá? Então, não é por isso, novamente, eu vou reforçar com vocês que é necessário que a gente entenda bem o conceito de intensidade, de duração, de timbre, de altura, tá? Não fiquem com dúvidas, não saiam das aulas com dúvida. Se sair da aula com dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, me incomodem mesmo, peçam métodos, tá? Luizinho, que acho que é só o Luizinho daqui do grupo que tá com o instrumento, ele tava com o instrumento de teste, né? Mas aí acabou que a pandemia veio e não deu tempo de eu passar tudo do instrumento dele. Mas eu posso levar para você qualquer hora que eu for para Paula Freitas o instrumento seu mesmo, tá? Para estudar. Vocês estão com o instrumento em casa? Estudem. Vamos combinar entre nós qualquer dia, dê tempo para todo mundo, fora o curso. Professor, eu queria tocar o Cerimônio, por exemplo, que é uma música que eu não quero deixar de tocar no que vem, porque é a nossa música do coração, né? Uma música linda, aquela música. Professor, vamos lembrar o Cerimônio? Vamos. Então, eu vou mandar as partes para vocês lá no grupo e mando eu tocando para vocês a parte de vocês. Eu tô com a tuba aqui, tô com um trompete, tô com um trombone, tô com um bombardino, tô com escaleta, eu toco para vocês ali a parte, vocês vão executando, depois a gente junta tudo e faz um juntadão aí, todo mundo tocando ao mesmo tempo, né? Mas lembre-se que a gente tem que bater bastante nessa tecla de entender para que serve as propriedades do som, tá? De entender por que a música se divide nessas três partes, melodia, harmonia e ritmo, a importância de cada um, tá? Aí eu vou trazer para vocês, acho que amanhã eu já começo a falar das figuras, e junto com as figuras eu vou trazer alguns sinais para vocês de intensidade, tá? Esses sinais de intensidade, não que seja obrigatório decorar. Na música nada é obrigatório decorar. Porque quando você decora alguma coisa, você esquece. Por exemplo, se eu falar para vocês, se eu pegar a Ana Clara, que tá desde o começo, a Gabi e a Rafa, que estão desde o começo, o Leandro, que chegou um pouquinho depois ali, o Gabriel foi do começo, mas acho que ele não vai lembrar porque foi pouco tempo. Pegar essa galera que tá desde o começo ali e falar assim para vocês, vamos tocar Lullaby. Vocês se lembram? Sim, de cabeça? Tocar ela inteira? A Ana lembra? Eita, memória! Vamos tocar aquela outra lá, o Furioso não, como é que era? Fúria dos Ventos. Inteira, será que sai? Sem eu? Depois de tanto tempo? Não, um pouquinho desafinado sai porque eu precisei tocar, professor, mas lembra ela decora as duas partes que eu toquei. Na época você fez a troca, né? Eu fiz as duas partes, daí troquei. Lembro as duas. Então, assim, tudo. Que bom, gente. Agora eu já fiquei orgulhoso que a memória de vocês tá boa. Mas, professor, quando você começa as bandas, por exemplo, vocês me viram recomeçar várias vezes, né? Que a banda de Paula Freitas é uma fênix, né? Só não vou dar o nome de fênix porque tem 500 fênix por aí. Mas é uma fênix. Todo mês a gente recomeça a banda, bem dizer, né? Sempre entra e sai muita gente. Ou às vezes nem quando entra e sai muita gente, o pessoal falta muito, às vezes, no ensaio, né? A gente tem que ficar correndo atrás de acertar tudo para os concursos, para as apresentações. E aí vocês podem me questionar, professor, mas essa parte teórica, essa parte de embasamento que está tendo aqui no curso, nem sempre a gente teve na banda. Você começa mais com a parte prática. A gente às vezes mais decora a música do que lê partitura. Isso é uma coisa boa das bandas e fanfarras, tá? Vou falar pelas bandas, porque a gente ainda não tá com a prática de fanfarra. Logo, logo, eu, Beto, Juliana, aí estaremos trazendo para vocês aí esse conhecimento também de fanfarras com o Faman, tá? Você decora muita coisa em banda e fanfarra. Por exemplo, as músicas de entrada. Não tem como você entrar com a partitura. Lá na Europa, eles têm aquelas bandas de rua que eles colocam um adaptadorzinho com a partiturazinha pequenininha. Não sei se vocês já viram. Que os caras vão tocando a tuba, vão tocando os instrumentos e no instrumento tem a partiturazinha. Mas, gente, tem que ter um olho para ver aquilo ali, né? Mas as músicas de entrada das bandas a gente geralmente decora.
né? Geralmente a gente aprende a decorar. E até as músicas de conte, às vezes também a gente aprende a decorar, nem tudo que a gente vai na primeira vista, porque às vezes a gente nem tem tempo de fazer uma aula teórica, explicando cada detalhe como está sendo detalhado aqui. E isso às vezes é prejudicial, mas ao mesmo tempo é bom, porque quando o aluno de banda passa para uma orquestra, para uma universidade, alguma coisa assim, ele foi um aluno aplicado e ele teve um professor que o indicou um pouco para teoria musical, um pouco para a prática de decorar e coisa e tal, para ele vai ser muito mais simples aprender o conteúdo e guardar as partituras da orquestra, porque partituras de orquestra são movimentos e movimentos, tá? Ano passado, eu ia trazer para vocês uma música chamada Where the River Flows, Por Onde o Rio Passa. Elas são 3 movimentos. Eu imprimi um maço inteiro, ainda tá guardadinha, tá? Quando a banda tiver dado uma evoluída, a gente tenta tocar ela para apresentação, para concurso não. São 3 movimentos inteiros, é uma música de quase 10 minutos. A Bruxa e a Santa lá, que eu mostrei para vocês também, tem 9 minutos e uns quebrados. Olha quanta coisa para decorar. Então, um pouco é parte decoreba, outra parte tem que ler partitura também, porque às vezes o cérebro falha, a gente não pode confiar 100% na cabeça, né? Eu mesmo aqui, ó, eu não vou mostrar para vocês porque eu tô no notebook, mas vocês veem meu Facebook, eu só posto foto de livros. Eu leio muita coisa. Hoje eu já consegui chegar num ritmo de ler um livro a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias eu tô lendo um livro diferente. Leio até metade num dia, até metade para o final do outro. Mas nem sempre eu lembro tudo que eu li. Então, às vezes, eu tenho que reler algumas coisas, tenho que buscar informação, porque a gente é limitado. Só que é a prática diária, tá, que vai trazer isso. Né? E banda e fanfarra tem essa vantagem. A gente tem essa prática do decorar, do trazer as músicas de marcha para a cabeça e coisa e tal. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Falta só mais uns minutinhos para a gente encerrar. Nada de dúvida. Fui bem claro, assim, se vocês me recomendariam para dar aula na escola de vocês? A gente tem que... E aí, assim... Aí, assim, ontem eu falei com vocês e vou repetir hoje de novo. Sempre vou bater nessa tecla, tá, pessoal? A gente, para ser bom músico, tá? A gente, às vezes você toca um instrumento bem, nem sempre por tocar um instrumento bem, isso me capacita para ser um bom regente, um bom maestro, né? E nem sempre ser um bom maestro também me capacita a ser um bom músico. Então, assim, quando ainda está cedo, vocês ainda estão em formação, coisa e tal, mas o grupo que está hoje aqui me ajudando nesse estágio também, recebendo as informações do curso, é o grupo que sempre se destacou nessa questão e sempre quis, sempre falou para mim, ó, professor, eu gostaria de reger, eu gostaria de estar à frente de um grupo, né? E eu sempre ressalto isso, que além do aprendizado teórico, do aprendizado musical e prático, a gente tem que ter o aprendizado humano sempre, tá? Leiam de tudo, aprendam a estudar, não só o instrumento de vocês. Estudar é uma coisa que a gente aprende, não é uma coisa que a gente nasce gostando, não. Tá? Teve aluno que eu chamei no nosso grupo, só no nosso grupo da banda tem 45 pessoas. No grupo da banda ali, o grupo de instrumentistas. Aí tem o grupo do corpo coreográfico, o grupo das balizas, coisa e tal. Juntando aí a galera que costuma ir viajar com a gente está aí entre uns 100 alunos para mais. Tá? Quando é viagem, enche, né? E quando a gente junta esse grupo de 100 alunos ali, quando eu cheguei lá no grupo, falei, olha, pessoal, quem quer fazer parte do curso? Eu achei que ia ir muita gente. Eu fiquei preocupado em como que eu ia fazer as salas e coisa e tal. E não foi isso que aconteceu, né? Veio poucos, mas vieram aqueles que eu sei sempre que estão interessados em alguma coisa diferente, tá?
E é sempre assim, eu não vou formar. Da banda de Paula Freitas, esses 3 anos, já passaram mais de 500 pessoas, por incrível que pareça. Mesmo que foram aqueles alunos que só ficam um dia e saíram, coisa e tal, na conta hoje dá bem mais de 500 pessoas. Eu não vou formar todos os músicos. Não vão ser todos os músicos todos os alunos que vão sair dali tocando um instrumento, regendo uma banda. Mas vocês que manifestaram essa vontade, esse interesse, lembre-se sempre, aprender é uma coisa que a gente aprende. Olha só, é até meio redundância, né? Com uma frase meio redundante. Estudar é uma coisa que a gente aprende. E no meio musical, quem não estuda, quem não corre atrás, pode ficar anos à frente de uma corporação, pode ficar anos tocando numa orquestra, pode ficar anos num grupo musical, mas não vai sair do lugar. Eu vejo por mim, tá? Porque depois eu devo muito a vocês, devo mesmo, não tô falando isso porque eu tô de frente com vocês. Porque de 2017 para cá, eu sou outro Caio em relação a muita coisa. Em relação a ego, em relação a aprendizado, em relação a interesse por estudo, em relação a dificuldades, porque eu tive dificuldade de aprendizagem, ainda tenho algumas dificuldades em relação à matemática, por exemplo. Mas tudo isso, graças aos meus alunos, graças à minha esposa, à minha família lá em São Paulo, ao meu sogro e minha sogra aqui, e a todos que me deram a oportunidade de estar à frente da banda hoje, aqueles que brigaram por mim, né? Eu hoje posso dizer assim que eu estou aprendendo. Sei, ainda acho que não sei o suficiente. Mesmo que passem 100 anos, eu viva 100 anos a mais estudando, sempre vou ter o que aprender. Então, leiam bastante, peguem o material que eu estou mandando ali para vocês, deem uma estudadinha. Eu sei que a escola está mandando muita coisa para vocês, porque ninguém estava preparado para uma pandemia. Muitos professores não estão preparados para aulas à distância, estão mais acostumados a dar aula presencial. Né? O corpo a corpo às vezes faz falta. Eu sinto isso quando eu vou dar aula online. Tá? Até porque a tecnologia às vezes nos deixa na mão, como aconteceu ali nos 2 primeiros dias, né? Quase aconteceu hoje. Mas nunca, jamais, deixem de aprender. Tem uma frase, para me encerrar a aula hoje, tem uma frase que eu guardo comigo, que diz o seguinte, que é impossível a gente aprender aquilo que a gente acha que sabe. Vou repetir. É impossível a gente aprender aquilo que a gente acha que sabe. Há um tempo atrás eu achava que eu sabia música. Aí eu conheci músicos espetaculares. Aí eu comecei a trabalhar de novo com música. E eu vi que o meu grupo começou a crescer e o que eu tinha comigo não era o suficiente para o tamanho do crescimento que aquele grupo estava me exigindo. Então o que eu tive que fazer? Ir para uma faculdade. Eu ia para fazer faculdade de música lá em São Paulo. Pagava caríssimo, porque além da mensalidade, ainda tinha passagem do ônibus, né? Ida e volta. Tinha que ir na sexta, voltar na segunda de manhã para trabalhar. Quando eu teve a oportunidade da Uninter aqui, não pensei 2 vezes, já me cadastrei, né? Hoje estou fazendo estágio, já estou adiantando muita coisa. Da Uninter hoje eu só tenho que cumprir as matérias. A minha única obrigação hoje é aprender, né, as matérias, né, que forem abrindo, e tirar as notas necessárias para ir passando de bimestre. Porque os estágios esse daqui é o último estágio. Os artigos eu já escrevi, então se um artigo não for aceito, eu tenho outros artigos, tenho vários artigos já de pesquisa própria. Já mandei até para revistas, para áreas de pesquisa. Pretendo futuramente fazer. Ano que vem eu estou voltando também para a pedagogia, então vou estar fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Daqui até julho, mais ou menos, julho, agosto, eu já acabei a música, né? E voltei para a pedagogia. Acabei a música, vou tentar mestrado, vou tentar pós, vou tentar, depois do mestrado, o doutorado e vou até o pós-doutorado se eu tiver essa oportunidade. E se não aparecer a oportunidade, eu vou criar essa oportunidade. Porque eu aprendi com vocês que aprender nunca é demais. Se tudo que a gente conquistou até hoje, e esse estágio, esse curso, tudo hoje, é porque a gente decidiu aprender. A gente decidiu juntos aprender e juntos crescer. Então, pessoal,
Obrigado pela aula de hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu tirar só uma última foto aqui para mim cravar a hora. Uma pena que a Ana Clara e a Milena caíram, né? Para mim cravar a hora ali. Estamos acabando, então, essa live às 9 horas. Nós começamos 6h30. Ah, Elisete, aparece de novo aí que eu não tirei você. Nós começamos hoje às 6h30. Vou justificar de novo, né? Porque aí quando eles forem avaliar, eles conseguem lá. Começamos hoje às 6h30, porque na quinta e na sexta que nós começamos, nós fizemos 40 minutos na quinta e quase uma horinha ali na sexta. Então não ia fechar às 12 horas. Então, se a gente quiser, acho que mais uns 2 dias, assim, 6h30, fecha às 12 horas tranquilo, tá bom? Então, até o final do curso, para dar a carga horária de vocês e a minha carga horária de estágio, a gente tem que fechar às 12 horas, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Tô morrendo de saudade de vocês, pessoalmente, tá? Porque assim, à distância, não tô acostumado, mas obrigado porque vocês estão fazendo de mim um professor, tá bom? A gente se vê amanhã, então. Abraço a todos. Eu vou mandar no grupo as coisas lá, tá bom? Até! Tchau!